Olá, pessoal! Estamos aqui com o nosso Caminhos em Arte, um espaço de vida e de encontro. E hoje nós vamos conversar sobre arte. Nós vamos conversar com a Tânia Queiroz, que é coordenadora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, é artista plástica e também professora do Colégio Estadual Presidente Bernardes aqui na nossa cidade. E com Cláudio Dantas, que é pintor, músico, e nós vamos conversar sobre as artes plásticas em geral, sobre a pintura. É um prazer tê-los aqui conosco nesse encontro, nesse caminho. Obrigado pela presença, Cláudio. Obrigado pela presença, Prazer enorme. Tânia. Obrigadíssima pelo convite. Bom, eu vou deixar uma pergunta para os dois, assim, logo de cara. O que é a arte para vocês? Quem começa? Primeiras damas, vai. É a pergunta mais difícil essa, né? Olha, eu acho que a gente não teria, né? Não teríamos uma definição para o que é arte. É uma pergunta que se faz ao longo de todos os tempos. Acho que a arte pré-histórica existe, arte indígena existe, arte clássica, arte contemporânea, né? As nominações são as mais diversas e eu acho que é o indefinível, né? Ao longo da história, esse conceito, essa ideia de arte, ela vai surgir como nós entendemos hoje, né? Nos anos 2000 e tanto, no Ocidente, né? Com esse olhar, né? Do Ocidente, a partir de 1400, quando você, de fato, tem a questão estética, você tem o papel do artista configurado, né? Até então, o que se nomina arte existia em função de uma narrativa, de se contar uma história religiosa, ou das caçadas, ou dos... né, que se encontra nas cavernas, né? Dos adornos também. Pois é, o adorno, qual é o papel do adorno, né? E aí qual é o papel da arte? Eu acho que mais do que responder o que é arte, seria assim, qual é o papel da arte, né? Qual a função da arte? Qual foi essa função ao longo dos tempos? E essa arte que a gente nomina dessa maneira hoje, quando ela surge, com que características, né? Então, é uma questão assim amplamente discutida, né? E com muitas vertentes e divergências, mas no Ocidente, o que a gente chama de arte é o que foi produzido a partir de uma intenção, sobretudo, né? E de pressupostos referentes à estética, ao pensamento, enfim. E aí, Cláudio, como é que você vê a arte? Então? Uma vez escutei uma definição, não sei de quem que a única coisa que nos diferencia dos animais é a arte. Tudo que a gente tem, eles têm. Instinto, fome, frio, medo, mas eles não têm arte, nós temos. E continua sendo indefinível, né? Você não sabe, eu acho que até... quanto mais arte, quanto menos você consegue definir a emoção que te transmite aquilo, né? Eu acho que, por exemplo, a função da arte, a única que eu vejo é elevar o espírito humano. Essa é minha mesmo. É aquilo que você não sabe definir, mas te causa uma emoção indefinível, né? Porque também tem várias outras emoções definíveis, como o medo, como o frio, como o nojo, a sensação do belo. Mas eu acho que a arte, quando é arte mesmo, você não consegue definir. Ela precisa de explicação? A arte precisa de explicação? Tá? Não, eu acho que para você ter uma aproximação com a arte, você precisa estar disponível para isso, né? Nos programas educativos em museus, por exemplo, a gente percebe que as crianças têm sobretudo com a arte contemporânea, que envolve muito a questão da interatividade, da experiência, e fala do nosso tempo. Então, ela causa uma estranheza, sobretudo nos adultos, num primeiro momento,
Porque se fala do seu tempo e você vem com uma ideia de que a arte deve falar do belo ou do sublime, e ela está falando de uma coisa que é tão próxima de você, então acontece muitas vezes um questionamento se isso é de fato arte, está tão perto. E as crianças, ao contrário, elas têm uma aproximação imediata. Então, não precisa de explicação, não precisa de um conhecimento nem de uma definição. Mas, fato é que mais você se aproximará e terá uma compreensão desse universo, quanto mais você souber sobre isso, né? Porque não é alguma coisa isolada, é um campo de conhecimento, né? Ligado à filosofia, ligado a outros campos do conhecimento. Então, como tudo, né, na vida, né, para a gente saber, a gente tem que conhecer, a gente tem que estudar, a gente tem que pensar, né, não se sabe assim do nada, né? Então, e a arte é um campo de conhecimento também. Uhum. Então, no modernismo, cada artista queria, cada grupo de artistas queria fazer uma afirmação de que isso é a verdadeira arte. Então, você tem o Malevich com os manifestos, né? Você tem o grupo dos cubistas com as suas questões. E Maldito Duchamp. O Duchamp. Maldito Duchamp. Poxa, por que maldito? Por que maldito? Porque eu acho que ele começou com essa história do que qualquer um pode fazer arte. E isso é uma coisa que eu acho que aí não é arte. Aí começa a entrar no campo da não arte. Você dizer que um mictório, porque ele assinou, porque ele atestou que a arte virou arte, aí você está, eu acho, tirando a nobreza disso. Não é a nobreza de que são poucos que fazem, ou precisa de uma técnica fantástica para fazer, não. Mas dessa emoção que a arte verdadeira te causa sem explicação, né? Eu acho que tem uma diferença de você ouvir, de repente, um funk voltado para o erotismo ou para a baixaria e a nona de Beethoven. Você não pode dizer que os dois são arte. Se um é arte, o outro não é. Eu sou mais radical nessas coisas. Sou muito radical. E aí, Tânia? Não, olha, eu vou dizer... Nossa, vou discordar de você, com relação ao Duchamp, sobretudo. Quando ele coloca, né, o mictório ao contrário, assina e manda para o salão, eu não faço uma leitura disso como se ele estivesse dizendo que qualquer coisa é arte. Qualquer coisa pode ser, mas não é. Se fosse, não teria sentido esse ato dele. Da mesma maneira que o Andy Warhol, nos anos 60, reproduz as Brillo Boxes e coloca, né, na exposição. Elas são idênticas às caixas que estão no supermercado, né, as caixas de sabão em pó. Mas elas não são a caixa de sabão em pó. Né? Não são aquelas caixas que estão no supermercado. Então, é essa a diferença, né? O que torna um objeto de arte, que é a grande questão. Qualquer coisa pode ser, mas nem tudo é. Então, quando é que a gente sabe o que é e o que não é? Porque eu li uma definição, essa definição, que a coisa é arte no momento que o artista diz que é. Então, se eu pegar um papel e fizer uma linha e um ponto e disser que aquilo é uma obra de arte, é a minha definição como artista, então aquilo passa a ser. Né? Eu li isso, me foge agora de quem é essa definição, ou se é um conceito. Né? Mas, e aí? Quando é que é e quando é que não é? Sabe o que eu acho? É que hoje em dia as coisas vêm muito de fora para dentro. Sabe quando vai ser? Quando uma revista importante disser que é. Ou quando um crítico importante disser que é. E não você... Eu acho que é a pessoa de dentro que tem que dizer ou achar que é. Aí é arte. E para a criança, o brinquedo dela é arte, para ela é arte. De repente ela vai crescer, vai ver que não é mais, vai. Mas, entende? Eu acho que hoje nós estamos dependendo demais de informação externa para te dizer o que é arte. Esse, para mim, é o problema. Eu vou fazer aqui um advogado do diabo.
Não, acho que o debate é bacana, assim, né? Cai no que a Tânia falou. Se as caixas de sabão em pó, o artista está dizendo que é arte, e Ele está falando que a caixa de sabão é arte. a construção dele. Material, como se fosse tinta, né? No caso, ele usou o objeto, o papel, não a caixa terminada. Na visão dele, de uma outra interpretação, de uma outra aplicação, ele fez aquilo uma criação. Claro. Eu acho que a arte é o ato de criar. Como as naturezas mortas do século XVII. Aquilo era um vaso, era E aí uma flor, a pergunta... virou arte quando o cara pintou. Não, Né? Aquilo era a imagem do vaso, era a imagem da flor. Não era a flor, não era o vaso. Não, o que eu quero dizer é exatamente isso. O que ele fez era a imagem disso tudo. Mas aquilo já, quando ele fez, aquilo era uma flor, era um vaso que ele... Do então, mesmo jeito que o Warhol... expliquem para mim, quando é que uma construção com caixa, um vaso sanitário ou alguma outra objeto colocado de uma determinada forma é ou não arte? Porque você falou, pode ser ou não ser, quando é e quando não é. Vamos lá, quando o Andy Warhol faz as Brillo Boxes idênticas às caixas Brillo do supermercado, ele não está fazendo isso de qualquer lugar. Ele é um artista, ele é um artista que discute a questão do mercado, ele é um artista que discute a arte como algo que deve ser disponibilizado para todos, daí as serigrafias. Ele discute, por exemplo, o consumo nos anos 60 e início dos anos 70 como uma forte questão nos Estados Unidos. Ele discute como as próprias pessoas são consumidas, quando ele faz as serigrafias da Marilyn Monroe, da Jacqueline Onassis, as sopas Campbell. Então, ele usa imagens que são signos, né, do consumo daquele período para fazer seu trabalho. Como crítica e como exaltação. No caso do Andy Warhol, a gente pode perceber as duas questões, né? Quer dizer, essa extrema exposição desse mundo dos anos 60 e início dos anos 70, que começa, né, a propaganda, né, as imagens, esse apelo da propaganda, e, ao mesmo tempo, o sucesso dos Estados Unidos, né, aquela euforia, né, do pós-guerra, né, o país que ganhou a guerra sem ter sido atacado em seu território. Né? Ele foi à guerra, mas não sofreu a guerra. Tanto que o Nouveau Realisme na França, né, o Armand, por exemplo, usa também objetos do dia a dia, colheres, tênis e tal, mas com outro foco, porque a Europa sofreu a guerra, né, então não tem esse aspecto da exaltação. Então ele não fala de qualquer lugar. Né? Desculpa, mas olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo um discurso enorme para tentar justificar o que ele fez. Agora vamos tentar falar tudo isso sobre um retrato de Rembrandt. Não tem o que falar. Não tem o que justificar ali. Não era um problema de política da época, social. Aquilo ali é uma imagem de um homem que te emociona. Ponto. Entende? Ele não precisa de toda essa justificação política, social, de época, de contexto, para virar arte. Isso que eu quero dizer. Mas claro que precisa. Na época, isso era uma questão. Quando você vê o trabalho, os mecenas que encomendavam as obras, as imposições que faziam, o artista que era mais requisitado, que era menos requisitado, sim, que tinha que ceder. Então, era uma questão, né? Essa autonomia do artista, se ele podia ou não pintar ou usar materiais ou cores ou uma configuração. Você pega o Tratado da Pintura do Alberti, que ele ensina, se você coloca a mão levantada do lado esquerdo, você tem que colocar uma mão do outro lado. Então, quer dizer, você tem uma norma, né, de representação. Se você tem uma norma, não deixa de ser um manual ou uma, digamos, explicação daquilo que tem que ser feito. Né? E um referêndum também. Quem é referendado? Quem está dentro daquelas ideias daquele tempo. A gente não viveu lá, a gente não sabe. Pois né? Esse que é o segredo. E a gente se emociona até hoje com a imagem que o cara fez naquela época.
sem pensar em nada disso. Isso é que eu quero... Isso é a minha visão, é lógico. Mas eu me emociono com um retrato do Rembrandt, por exemplo, sem pensar em nada, sem pensar em contexto nenhum, só pela imagem que está ali, pela alma que aquilo me passa, pela luz, pela... Bom, pelo que vocês falaram, eu aqui ouvindo, sempre tem uma formação que consagra aquele artista e que ele já tem que ter uma consagração para, tanto nos antigos, que tinham os mecenas, os que faziam as encomendas, as normas, enfim, como nos atuais, porque você falou que o artista teria que ser consagrado para poder justificar dar o aval àquela obra, vamos dizer, mais polêmica ou menos tradicional que ele está fazendo. Então, isso sempre vem de um referencial. Mas, como sempre tem alguém que tem que referendar, nós precisamos dar um pequeno intervalo para quem referenda o nosso programa, os nossos patrocinadores. A gente volta já já para continuar essa conversa. Caminhos em Arte, um lugar de vida e de encontros. Fique conosco nesse caminho, que o papo aqui está quente e animado. Estamos de volta com o nosso Caminho em Artes, um espaço de vida e de encontro. E nós estamos conversando aqui, nesse nosso encontro, com o Cláudio Dantas e a Tânia Queiroz sobre arte. E eu falei no bloco passado que para referendar uma obra mais contemporânea, o artista já precisava ser consagrado e ter o seu nome que justificasse aquela obra diferente ou instigante ou polêmica. E ela disse que não. Como é que é isso? Não, eu falei, não exatamente consagrado, né? Porque dá a impressão que você tem que ter já um lugar assim no Olimpo, digamos. Não exatamente. O que você tem que ter é um lugar como artista, né? Você tem que ter uma produção que justifique isso. Essa coisa do fiz um risco e virou arte, né? Ou eu estabeleci que isso é arte. Não acontece exatamente, mas eu acho também que não acontece em muitas profissões, a não ser aquelas que te diplomam, né? Você sai com o diploma do advogado. Não necessariamente você vai até conseguir exercer aquela profissão, mas o diploma você tem. O artista, ele não é diplomado, digamos assim, né? Você não tem a faculdade do artista, né? Eu sou coordenadora de uma escola de arte contemporânea. Nós formamos artistas, claro. Formamos no sentido de dar uma formação, de oferecer uma formação, mas não no sentido de que, num determinado tempo, ele vai sair dali com um diploma de artista. E essa formação também não tem um tempo certo, não são os 4 anos ou 2 anos. Cada pessoa tem a sua formação, cada artista, num tempo diferente. Aí eu vou cair no que o Cláudio falou. Então, quem te referenda como artista é um mercado, é uma revista, é uma galeria, que na fala do Cláudio ele colocou... É um sistema, né? É o sistema. É o que a gente... não é o sistema, é um sistema. O sistema da arte que a gente chama, como sempre foi. Quando o Duchamp manda o mictório para o salão, ele está questionando o sistema da arte da época. Quando Rembrandt é um pintor mais consagrado que outros e sofre muito, né, ao longo da vida, pela própria vida, e é porque o sistema da arte da época referenda. Quando o Vermeer, né, tem que lutar ali para os nobres lá comprarem os quadros dele, ele está ali entrando nesse sistema. E sempre existiu, né? Concorda? Claro, e o mercado e hoje é igualzinho. O mercado de arte é igualzinho, porque eu acho que também eu acho que são 2 parâmetros diferentes. O mercado de arte, quer dizer, quem vive da arte do mercado de arte, e quem não vive da arte, quem vive de repente do patrocínio ou de exposições públicas, sei lá. Mas tem aquele artista que ele faz a arte pela arte. Ele não tem necessidade de mercado. Ele faz com prazer, pelo hobby.
É um felizardo. É um felizardo. Porque o mercado, como ditou ao Vermeer, dita até hoje, me dita. O mercado diz o que fazer? Diz, e você tem que ter um jogo de cintura fantástico para não cair nas armadilhas de mercado também, senão você vira um reprodutor de si mesmo. Né? Ah, olha só, se você pintar uma bailarina com um tutu vermelho, vende que é uma beleza, porque as pessoas gostam, ou deu na novela tal, que tem uma bailarina. Se você cair nessa armadilha, aí você deixa até de ser artista. Mas também não é aquele mito do artista, eu acho, né? Eu vivo da pintura há 28 anos. E acho que eu evoluí dentro desses 28 anos, de dentro para fora. Quer dizer, foi até muito... Tiveram episódios do contrário. Quando o mercado começou a me exigir muitas coisas, eu dava a volta, eu virava o jogo, porque senão você cai você vira um plagiador de si mesmo, e aí deve ser terrível para o artista. Ah, não, eu tenho que fazer feira de flores porque é o que vende, é o que me sustenta. Aí você vira um funcionário público da arte, vamos dizer assim, com todo respeito. Perde, engraçado, você acaba ganhando uma identidade de mercado, que o mercado te exige isso também, é o cara que pinta bailarina. Se você não pintar bailarina, você não é aquele cara. E isso é uma armadilha terrível, porque escraviza, exatamente. E eu acho que isso vem, claro, da Renascença até hoje, né? Desde que a igreja patrocinava os grandes artistas, até hoje, que quem vive realmente do mercado se sujeita a isso, não tem jeito. Existe um meio termo, porque não sei se reza a lenda, não sei se isso é verdade, mas pelo menos que Van Gogh nunca vendeu um quadro, nunca teve uma posição comercial em vida, né? Eu acho que o meio termo é isso, é você não se deixar prostituir e teu trabalho também ter alguma força para vencer aquela exigência. Tipo, o cara não é mais aquele que só pinta bailarina, mas, caramba, me diz alguma coisa. Nos anos, uma das grandes características, aliás, da arte contemporânea é que a obra de arte perde até a sua materialidade, né, num certo aspecto. Né? O Cildo Meirelles, quando faz a inserção em circuitos ideológicos, que coloca, né, nas garrafas Coca-Cola Yankees Go Home, e essas garrafas voltam a circular. Não existe, né, a obra, né? Não tem uma obra que fique em algum lugar. Ou que tenha um valor, né, de mercado, ou que as pessoas que virem um fetiche, né, para se levar para casa, né? Exatamente. O bairro. Nos anos 70, sobretudo, né, no Brasil, no Rio, né, a gente teve uma arte muito política, né? E essa arte não tinha materialidade, né? Hoje ainda você tem as performances, exatamente, né? Em que o que fica ou o registro, e aí não é a obra, né? É um registro do que foi feito, né? Então isso acaba criando, quando se fala de mercado e de viver disso, né? Outras maneiras. Você citou as exposições, as instituições, né, que patrocinam, né, via leis de incentivo. São caminhos para você conseguir fazer um trabalho de arte que não fique à mercê, né, do colecionador ou do mercado financeiro, né, de dinheiro, mas de poder produzir com liberdade, com autonomia, se manter, né, ali fiel à sua linha, seus ideais. E as leis de incentivos, editais, são uma maneira bastante... Um patrocinador que que a sua arte possa estar ali à disposição de todos. Isso, que é e vista por muito mais gente, inclusive. Né? Que é a nossa vontade com o Caminho em Artes, o nosso empenho, o nosso trabalho, é de realmente trazer essa arte para o cotidiano das pessoas, para um número cada vez maior de pessoas que possam apreciar e usufruir. O Cláudio tem uns trabalhos belíssimos na igreja ali de Fátima, que está ali num lugar... Pois e é uma coisa tão em frente ao Centro de Cultura. A Casa de Cultura. Você podia pegar e fazer um circuito, assistir uma exposição na Casa de Cultura e passar na igreja e falar... ver os
que é um artista que está aqui, da cidade, que pode falar sobre o seu trabalho, né? Seria uma ação cultural interessante para a cidade. Porque vocês falaram da formação, de entender o que está por trás, da formação. Aí eu vou pegar como é que você forma o apreciador da arte de um modo geral, alguém que vai olhar e entender aquela arte sem explicação, né? Mesmo a arte contemporânea, como a clássica, entender o que é essas diferenças. Como é que você forma Pois é, eu me considero bem pequenininho. A gente está falando assim de esferas, sei lá, abstratas até da arte com A maiúsculo, né? Mas é o que eu digo, eu vivo da pintura há 20 e poucos anos. Como? As pessoas compram meus quadros para botar em casa, né? Que também é uma função da arte. Aí o cara chegar em casa, de repente, desse mundo conturbado aí, sentar no sofá, olhar para um quadro ou para uma escultura, ou ouvir uma música e se sentir bem. Mas também tem esse lado que pode ser até menor um pouco, mas existe esse lado, né? Por isso que eu falo do mercado. É esse mercado que eu me refiro, as pessoas que entram numa galeria para comprar uma obra, uma escultura, um quadro, ou seja lá o que for, para colocar em casa, para ter aquilo. É menor do que aquele especulador que vai no leilão, aquele japonês que compra o Picasso para fazer questão de ser o que pagou mais caro e sair nos jornais, e ele vai guardar num cofre, nem ele vai ver aquilo, né? É uma esfera menor, mas que eu acho que é importante, porque acaba... Acho até que mais importante. Eu acho que até tem a famosa função social, né? Uhum. Que a pessoa vai chegar em casa e olhar aquilo e se sentir bem com aquilo. Você é professora de uma escola estadual. Como é que a gente forma apreciadores dessa arte? Apresentando a eles essa produção, né? Eu acredito que... Quando você dá uma aula de história da arte, você faz uma atividade de arte relacionada àquilo que você ensinou, e você está aproximando as pessoas dessa produção. A arte contemporânea, ela não renega o passado, ao contrário, a quantidade de artistas contemporâneos que se apropriam de questões da arte, né, da história da arte de uma maneira geral, e essas referências surgem permanentemente nesses trabalhos, eles dão um campo precioso para se trabalhar com os alunos, né? Quando um artista contemporâneo faz um trabalho em que ele está questionando a perspectiva, você pode trazer o Renascimento, apresentar obras do Renascimento e trazer para o âmbito, né, da obra desse artista contemporâneo, pensar como esse está discutindo isso, como aquele discutiu, e quais são as diferenças, como era nesse tempo, como é hoje. E isso vai criando uma aproximação, né? Eu, honestamente, muito sinceramente, acho que a arte contemporânea, para os alunos, é um caminho muito curto de aproximação com a produção da arte de uma maneira geral. É uma identificação mais rápida. Mais imediata. E depois as camadas. Quando você pega, por exemplo, vamos ver um trabalho de um artista que eles conhecem e veem muito, que é o Vic Muniz, que a mídia apresenta muito. O trabalho do Vic Muniz, ele tem camadas e camadas de leitura, né? Então, você pode se deter na imagem só daquela foto, mas, na medida que você vai desvendando isso, você vai vendo que tem referências da história da arte, de obras de grandes artistas, que o material está relacionado àquela imagem que ele está apresentando. Então, você pode desenvolver uma série de trabalhos na escola a partir disso. Uhum. E cada ponto desses vai gerar uma discussão e vai gerar um entendimento. Eu acho que... E mostrando, né? Levando para ver. Nada substitui o contato direto com a obra. Verdade. Não é? Claro, isso é uma questão que a gente lamenta muito quando trabalha em escolas que não conseguem dispor de transporte, porque a gente só pode levar os meninos com segurança tendo um transporte. E é terrível, né? Você ficar distante, né? Quando tem exposições como do Modigliani, do Picasso. Está, né, agora no Banco do Brasil, né? Pois no CCBB, lá exatamente. Enfim, tantas exposições importantes, como já teve a retrospectiva do Cildo Meirelles no Museu de Arte Moderna, com trabalhos importantíssimos de se conhecer, e a gente não pode levar os alunos. Isso porque nada vai substituir esse contato. Uma foto não substitui, né?
Então, eu acho que levando, desmitificando mesmo, apresentando imagens, discutindo, trazendo textos. E eu acho que a arte sempre teve esse papel de discutir o seu tempo. A arte contemporânea discute o seu tempo e discute as questões também da emoção, da experiência, tantas, né, coisas que fazem parte da nossa vida. Então, a arte transforma, né? Sim, claro. A arte transforma o indivíduo, transforma a sociedade. Desperta interesses em outras questões. Hoje a arte lida com questões da física, da matemática, de tantos outros campos de conhecimento. Às vezes, quem sabe se faz um atalho por aí, né, por um interesse, enfim. Tânia, como está a arte em Teresópolis? Olha, eu tenho contato com alguns artistas de Teresópolis. Eu sei, por exemplo, que a gravura em Teresópolis é muito forte. E tive o privilégio de levar artistas, 2 deles, para apresentarem trabalhos para os alunos dessa escola, onde eu trabalho, o Presidente Bernatti, que é uma escola absolutamente aberta para receber pessoas, aliás, convidadíssimo para ir lá falar para os nossos alunos. Já aceito. E eu acho que a cidade podia se apresentar mais. Por exemplo, a escola Presidente Bernatti, ela é aberta à comunidade para conhecer os trabalhos? Elas participam de algum debate, alguma interlocução escola e comunidade? Olha, a gente está fazendo isso gradativamente e intensamente. Ano passado a gente fez algumas ações, apresentações de alunos em todas as áreas de conhecimento, música, artes, visuais e poesia, e as famílias foram convidadas a vir, né? A gente entende que é um trabalho aí de formiga trazer a comunidade para dentro desse espaço, mas a gente quer muito. Então o trabalho de formiga começou. Oba! Começou. Nós no Caminhos em Artes estamos empenhados, nossos corações, braços e mentes, de trazer todo tipo de manifestação artística para os espaços urbanos, para maior contato com as pessoas. Cláudio, você está expondo lá no Café com Bolhas, é isso? A primeira vez assim que eu coloco trabalhos aqui, eu vivo nessa cidade há 24 anos, se não me engano. É a primeira vez que eu coloco trabalhos aqui, porque eu acho que o espaço lá é bacana. O Luiz, né, o dono e a esposa, eles têm uma visão de arte interessante. Ele, inclusive, é artista, um desenhista fantástico. Então foi uma chance que eu tive de mostrar. Caramba, eu vivo aqui, né? De me mostrar também aqui. Eu nunca tinha feito muito essa questão por falta de espaços para isso, né? Apesar de que já teve uma galeria de arte, tal, mas era uma outra visão da coisa, né? Eu acho que ali é uma boa oportunidade até para os artistas que estão aí escondidos em Teresópolis aí, se mostrarem, porque é um espaço que tem um público bacana, os donos têm uma visão legal da arte. Legal. Então tá lá, acho que ainda fica mais um mês lá, tem lá alguns quadros Café lá. Com Bolhas, que fica ali na Heitor de Mourestevão. Isso. Perto do Castelinho, né? Isso, perto do Castelinho. Na Rua do Castelinho. Tem prédio novo. Então a gente convida vocês que vá conhecer a exposição do Cláudio, conhecer o seu trabalho. Você está vendo aí alguns quadros dele na sua telinha. E nós vamos ficando por aqui. Faltou tempo, eu queria ter conversado mais. Falar sobre arte vai faltar mas sempre. Eu espero que vocês voltem em outra oportunidade para conversar mais com a gente, para nos enriquecer com essas informações que vai trazendo subsídios para a gente olhar, apreciar e degustar a arte de um modo geral. Queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada, eu também. Super agradecido. E parabéns, né, a essa iniciativa de vocês, porque eu acho que é isso também que a arte precisa. É um veículo como esse. Mas é vitrine da arte, né? Exatamente. Não, e começa a espalhar. Aquilo a gente estava conversando disseminar. Nos bastidores. Disseminar e a coisa começa a perder o controle para o bem, né?
contagiar com a arte. Exatamente. Viral, né? Fazer um viral, como se fala. Exatamente. Vai viral, pelo ar, nas ondas, não nas ondas do rádio, mas nas ondas da TV até a sua casa, para você se apoderar, né? E se contagiar e começar a apreciar a arte e vir conosco nesse caminho. Caminhos em Arte, um espaço de vida e de encontros. Fique conosco, voltamos já. Olá, pessoal, estamos de volta com Caminhos em Artes, um espaço de vida e de encontros. E nós vamos encontrar aqui com o André Gracindo, que vai falar sobre o Festival de Inverno do SESC. O André Gracindo é ator e curador do Festival de Inverno, como de outras atividades do SESC, e técnico de cultura. Olá, é um prazer enorme tê-lo aqui. Obrigado pela presença, pelo prestígio de estar aqui no nosso caminho, caminhando conosco para a gente falar sobre arte e cultura. Para começar, eu queria saber de você qual é o conceito que vai embasar hoje esse evento do Festival de Inverno do SESC. Em primeiro lugar, o SESC que agradece, né, pelo espaço que vocês abrem aqui para divulgar a ação, né, que para a gente é tão importante, para a cidade, para toda a região serrana, para o comerciário em especial e para o público em geral. É sempre muito bom poder contar com parceiros nessa empreitada de divulgar esse tipo de ação. Bem, o Festival de Inverno desse ano, a curadoria, que foi composta por vários técnicos do Brasil inteiro, não só pelo estado do Rio, a gente teve participantes de Pernambuco, de Santa Catarina, auxiliando na seleção dos projetos. A gente observou que tinha uma linha que passava por uma questão da memória. E esse foi o primeiro tema, né, o primeiro pano de fundo, o primeiro conceito que a gente elaborou para desenvolver a comunicação do evento, né? O que a gente quer discutir, então, com a memória nos dias de hoje? Não é uma memória de um passado ou de uma antiguidade, mas é memória a partir daquilo que a gente faz todo dia, a partir da nossa percepção dos sentidos, né? A gente falando aqui, daqui a pouquinho isso já vai virar um registro da nossa memória, né? Memória é um segundo atrás, né? A gente já olha, até o nosso cérebro processar já é uma memória. Então, e é através desses nossos sentidos, né, que a gente constrói essa percepção de memória. Então, o festival, que já tem aí 14 anos, né, essa é a 14ª edição na cidade, ele já é um projeto de memória da construção das cidades que participam também. E os artistas, com suas obras, eles também constroem a partir dessa reflexão, né? A partir daquilo que eles veem, daquilo que eles sentiram, daquilo que eles perceberam, e reformulam, reescrevem, desenham, pintam, constroem textos, obras literárias, músicas, a partir dessa formulação, que é uma história, uma trajetória, né? O mote é desconstruindo os sentidos, isso, né? É para você construir do que você desconstrói a partir do que você viveu, do que você registrou. Passa por esse conceito? Passa, exatamente. A gente entende, né, que um dos grandes poderes da arte, dos objetos de arte, é poder reconstruir coisas, né? Colocar determinadas experiências sobre outros pontos de vista, né? Eu acho que essa talvez seja uma das funções mais importantes da arte. Essa provocação, né? Você tirar as coisas do lugar onde todo mundo está acostumado a olhar, né? Você está acostumado a olhar para aquela situação de uma forma, para aquele lugar, para a sua própria cidade, a gente está acostumado a olhar de um jeito, ou então já nem olha mais, né? A gente anda pela rua e já não presta mais atenção naquilo que está acontecendo. Então, o artista, ele tem essa capacidade, e o Festival de Inverno, eu acho que tem esse poder. A gente, esse ano, também está investindo muito numa programação na rua, com muitas coisas surpresas, assim, com algumas intervenções que a gente não vai nem avisar, que vai cair assim, você, opa, o que está acontecendo aqui, né? Não é normal do meu cotidiano. Então, esse poder de desconstruir essa percepção
para criar um novo, né? Para criar uma outra coisa, para dizer, opa, será que é isso mesmo que eu estava pensando? Né? Será que é isso mesmo que eu estava sentindo? Será que eu tenho que pensar melhor? Será que eu tenho que ver melhor, observar melhor para quem está do meu lado, para minha família, para minha cidade, para as minhas relações? E a arte e a cultura saiu dos espaços fechados para tomar o espaço urbano. A arte urbana é uma coisa muito forte no cotidiano hoje em dia no país, né? Verdade. E para dar um outro olhar para todos os segmentos da arte e da cultura, né? É verdade. A importância de levar a arte para a rua, na rua. Ano passado foi uma grande conquista, a gente ficou muito feliz com o tema da arte urbana, né, que teve uma grande repercussão, uma participação de um público jovem muito grande, que é assim, quem vai, né, carregar que vai carregar esse legado, que vai mobilizar futuros públicos. Então, essa capacidade que a gente conquistou ano passado, a gente viu que a gente não pode perder, né? A gente tem que continuar ocupando esses espaços. A gente tem que continuar ocupando a cidade, tanto pelo ponto de vista estético, né, que os artistas, hoje em dia a gente vê grandes galerias, grandes grafiteiros que são reconhecidos no planeta inteiro por suas obras, quanto no plano do próprio dia a dia. Então, estar na cidade, né, por isso que o festival hoje em dia ele acontece dentro do Sesc, mas também nos espaços fora do Sesc, né? Nas praças, a gente vai ter aqui no Parque Regadas shows, intervenções, na Praça do Alto, na Praça do Tiro de Guerra. A gente vai estar ocupando outros lugares com esse tipo de arte, que é um tipo de comunicação diferente do que acontece dentro do teatro, ou no palco, ou numa galeria de exposição. É uma forma diferente de produzir, né? Vai ter uma concentração de atividades nesses locais ou vai andar cada dia num local? Isso. Como é que vai ser essa organização esse ano? Ano passado a gente tinha uma ação chamada Caravanas, né? Esse ano a gente mudou, a gente está denominando como territórios. São território de cultura, né? Então o território ele vai ficar durante 5 dias na Praça do Tiro de Guerra, com ações da manhã até o final da tarde, comecinho da noite, com aí, teatro, ação social, cursos, cinema, o caminhão do Sesc vai estar lá com o Cine Sesc, com uma programação para o público infantil, circo, música, com todas as linguagens, atividades de esporte também, que vão estar nessa praça. Então, a gente concentrou esse ano na Praça do Tiro de Guerra justamente para poder oferecer mais atrações para o público daquela região, né, para ele poder ter mais benefícios durante esse período. Essas ações vão ser todos os dias? Todos os dias, à exceção dos finais de semana. Então, o território acontece de segunda a sexta-feira, e aos sábados e domingos, ao final de semana, a gente convida o pessoal do bairro São Pedro para vir para a unidade, ou para ir para a Praça do Alto, ou para ir para a Avenida Parque Regadas, que é onde vai acontecer os shows. Exatamente. Tá, então, o horário é durante todo o dia? Isso, começa pela manhã, às 10 da manhã, e vai até às 7, 7 até e meia. O finalzinho o finalzinho da tarde. Que é a hora boa de passar filme, né? Tá escurinho. Legal, então... André, o projeto Não Lugar, conta-nos sobre ele. Sim, o Não Lugar é uma das inovações que a gente está propondo para esse ano. A gente quer convidar, inclusive, toda a cidade a participar, assim, os artistas, principalmente. É um espaço que a gente pensou como um espaço de convivência, um espaço de encontro das pessoas que saem de um espetáculo, que acabaram de assistir ali uma peça na unidade, ou na rua mesmo, né? Seria quase a saideira? É uma saideira, né? Só que é uma saideira cultural, né? Muito interessante. Então ele vai ter... A gastronomia vai funcionar no Sesc Café, né, todos os dias, a partir das 10 da noite. Vai de 10 a... De 10 a 1 da manhã. Com um cardápio gastronômico específico para aquele momento. Pensado nessa questão da memória. E o que tem no Não Lugar? O Não Lugar vai ter? Tem
umas surpresas. Ele tem música, tem artistas locais daqui convidados para fazer uma sessão musical, mas também a gente convida todos da cidade a participarem com suas próprias expressões. Então, é um lugar, uma espécie de sarau livre. Você pode chegar, se inscrever, recitar seu poema. É um palco aberto, então? Tem um palco aberto para a gente se apresentar, mas também com performances e algumas outras coisas que a gente não vai falar, porque é surpresa quem vai aparecer. E um lugar também bacana, que um artista acaba um espetáculo, que está ali, ele pode ir ali encontrar o público, né, conversar diretamente com o público. É um ponto de encontro, não necessariamente para quem assistiu alguma coisa, também é um espaço gratuito. Quem não viu nada no SESC, não viu nenhuma programação e quer ir lá, pode ir também, não tem problema, é um espaço de encontro mesmo. Então, assim, se eu sou um músico, ou um ator, ou um artista performático e quiser ir no não lugar para fazer uma performance, eu só chegar lá e me inscrever e fazer? Exatamente. Legal, gente. Palco aberto, vamos lá. E um espaço transgressor, a gente quer deixar livre assim, um espaço que a gente vai ter espetáculos mais ousados, com temas mais provocantes, mais apimentados. Adoro uma transgressão. Artista adora poder. É aquele horário da noite que, né, a gente pode abusar um pouco mais das nossas liberdades. Então, legal. Tem censura, tem limite de idade? A partir das 11 da noite, normalmente a gente... maior de 18 anos, né? Recomendo a partir dos 18 anos, exatamente. E tem que retirar ingresso também para ir? O Sesc Café está sujeito à lotação do espaço, né? Então, quem quiser chegar lá um pouquinho antes, das 10, quem não for para a programação, chega ali e já reserva a sua cadeirinha. Legal. Participar dessa programação que o SESC está proporcionando na cidade, qual é o custo dos ingressos? Quem é que pode? A gratuidade? Para quem é? O nosso objetivo é sempre atender ao comerciário, em primeiro lugar, objetivo institucional, e aos seus dependentes, familiares, e depois à cidade de uma maneira geral, né? É sempre nossa política ter preços acessíveis. A gente esse ano está com 80% da programação gratuita. Você só precisa chegar na unidade, no espaço que for, e retirar o seu bilhete para garantir o assento, porque a gente está sujeito à capacidade a lotação, dos espaços, né? E o restante da programação a gente tem ainda uma política de preços bastante acessíveis para comerciário a partir de R$5. E para o público comum, o usuário, o preço de R$20 a inteira, né? E a meia a R$10. Mas todas as atividades infantis voltadas para criança são gratuitas, independente de ser teatro, música, literatura. Essas não têm custo nenhum, então a gente convida todas as famílias a participarem. Vai ter uma programação muito grande voltada para a criança. E me diz, assim, você falou que no bairro de São Pedro iam ser concentradas de segunda a sexta, o dia inteiro. Isso. E como vai ser essa programação na unidade do SESC nesse festival? Quantos dias vão ser e como é que vão ser essa organização? Sim, a gente esse ano fez uma programação de 10 dias. O festival começa dia 24, na sexta-feira, aqui na unidade, e ele vai até o outro domingo, no dia 2 de agosto. Esse ano a gente vai ter programação diária, de segunda a sexta-feira. Segunda-feira também? Segunda-feira também. Porque inclusive. Normalmente o SESC é um dia tradicional que a gente conhece como de descanso, né, da unidade. Então, nesse festival de inverno, teremos atividades de segunda a sexta. Exatamente. Inclusive, na segunda-feira, né, a gente tem atrações de todas as linguagens, todos os dias, de teatro, música, literatura. Se você vier à unidade, procurar no site, procurar nos nossos canais de comunicação, você vai encontrar lá, segunda-feira de noite, teatro, música. Então, a gente está com uma oferta bastante grande de programação para todos os tipos de gosto, né? E sábado e domingo as programações especiais, vamos dizer assim. Sábados e domingos as programações especiais. A gente está com shows assim maiores, aquelas atrações
grandes no Parque Regadas, no último final de semana, né? Que a gente vai ter esse ano o Suricato, vai ter o Emicida, para quem gosta de rap. João Bosco. O João Bosco aqui. Que é a abertura no dia 26, não é? Exatamente, que faz o nosso show de abertura, um grande show que está sendo um sucesso. Então, as grandes atrações a gente concentra nesse final de semana no Parque Regadas. A abertura no dia 26 é na unidade do João Bosco? A abertura acontece no Teatro da Unidade, com o João Bosco. É um prazer também convidar a todos a participar desse evento, desse momento. Ele está fazendo... acho que, se não me engano, são 40 anos de carreira. Ele está assim, super feliz. E João Bosco já é um amigo da nossa cidade, né? Ele já participou de vários eventos aqui, sempre com um público bastante expressivo. Sim. A gente também tem o Wagner Tiso com o Tunai fazendo um grande show. Eu acho que também vai ser um grande sucesso. É um artista também muito reconhecido, né? E a programação também nas outras linguagens, que está muito rica. A gente tem o Fagundes apresentando Tribos, né? Que teve em São Paulo, está agora no Rio. É um espetáculo que está fazendo bastante sucesso, está tendo uma repercussão no público bem legal. E está esgotando os ingressos em todas as sessões, e está vindo aqui especialmente para o Festival de Inverno. E outras atrações de teatro e dança muito, muito bacanas, com atrações assim do Brasil inteiro. Acho que isso que é bacana destacar também, a oportunidade de ver artistas de Pernambuco, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Integrar essa pluralidade que é o nosso país, com perfis tão diferentes, diferentes, né? Então, a oportunidade da gente ver coisas diferentes, né? Eu acho que o Sesc tem essa missão, né? Ele possibilita que você veja um artista muito famoso, muito bom, e um artista que está começando, que é da cidade, que é muito bom, mas de repente você não conhece muito, ou artista do interior de Pernambuco, que é muito bom, que nunca viria para cá, né? E tem essa oportunidade de conhecer esse trabalho. O Sesc faz esse trabalho em prol da cultura e da arte, que é muito importante para o crescimento do ser humano, né? A gente entende que a arte e a cultura transformam, enriquece, eleva o espírito, a mente, o coração. E aquece o inverno. Com certeza. E o Sesc traz esse calor e esse diferencial para Teresópolis e também para as nossas cidades irmãs aqui, Petrópolis e Friburgo, de uma forma muito valorosa. Em nome do cidadão teresopolitano, a gente agradece ao Sesc por essa iniciativa, e que já está aí há 14 anos e que já faz parte do calendário das nossas cidades aqui. Isso é de grande valor e muito importante para a população, para os artistas, né? E para todos, enfim. Que bom. A gente quer agradecer a tua presença aqui no nosso caminho, que você está aqui caminhando conosco, que você faça as suas considerações, convide o nosso público aqui para participar dos eventos, e deixa o telefone da unidade do Sesc aqui para quem quiser informação. Certo. Bem, é muito bom, assim, ter esse reconhecimento é uma alegria, assim. Eu acho que a gente tenta fazer, claro, envidar todos os esforços para atender ao público da melhor maneira possível, né? E é muito gratificante saber que existe esse reconhecimento, que existe esse espaço de encontro, né, entre o público, o desejo do público e o que o Sesc proporciona. Então, em nome da instituição, eu agradeço e convido a cidade inteira, né, a participar do evento. A gente está aí com 10 dias muito intensos assim, de programação. A gente está com programação praticamente de manhã à noite na unidade. Vocês podem procurar a programação no Sesc, sescrio.org.br. Lá vai ter o endereço do Festival de Inverno, também, que é festivalsescdeinverno.com.br, que tem as informações sobre a programação. E que participem aqui em Teresópolis e também nas outras unidades, se vocês quiserem viajar, são cidades próximas também, né? Facinho Nova Friburgo,
Quitandinha, lá em Petrópolis, Parque Itaipava, Nogueira também está com uma programação bem bacana esse ano. A gente tem algumas atrações que vêm só para Teresópolis e a gente também tem algumas que vão só para as outras cidades, né? Então, vocês identificando, gostando de alguma coisa, é uma oportunidade também que está aqui na região, está próximo, né? De estar nessas cidades acompanhando. O Caminhos em Artes está à disposição do SESC para divulgar, para colaborar com a arte, com a cultura no nosso município. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. E fique conosco. Vá ao Festival de Inverno, procure as informações no site e vem conosco e com o SESC nesse caminho. Caminhos em Artes, um lugar de vida e de encontro.